A virada sensacional do Galo na reabertura da arena. Deixa eu ver o que a gente pode começar. Vamos começar com o Atlético? É time sem vergonha ou é o time da virada? Uma virada eletrizante para marcar o retorno na Arena MRV. Protesto na Arena MRV na reinauguração. Acabou a paciência do torcedor do Galo. Ao fundo, o nosso microfone ambiente captou para você. Time sem vergonha, vem Rubens. Pode bater pro golaço! Gol! Quando a torcida começou a gritar, é time sem vergonha, eu fiquei preocupada. Aí depois logo veio o gol, foi uma emoção indescritível. Ainda bem, né? Imagina deixar uma mãe preocupada numa data dessas. O domingão de Dia das Mães foi também de reinauguração da arena pós-reforma. Piso novo, acústica melhorada e com isso, nada escapou aos ouvidos dos jogadores. Nem as críticas, nem os elogios. De time sem vergonha, time da virada. Esse é o tal do futebol. Elogiado, glorificado, e no passado segundo, foi vaiado, criticado. É que pra torcida, o clube é tipo um filho, sabe? Filho é assim, você dá de tudo, mas se ele, você vê que tá vacilando, você tem que dar um puxão de orelha. Mãe incentiva, mãe cobra e mãe perdoa. E no dia delas, celebrado aqui na Arena, esse foi o tom da torcida do Atlético. O primeiro a levar bronca foi o Lianco, que falhou na saída de bola. Saiu mal o Lianco, bateu o Canóbio! Gol! Sobe o hino do Fluminense! Isso foi aos 10 do segundo tempo. Aos 30 foi quando a torcida começou a pegar no pé do time. E quando o Rubens fez aquele golaço para empatar o jogo. De 8 a 80, o torcedor que protestava na bronca vai aforra, sorrisão rasgado. O Rubens apaixona o coraçãozinho que bate acelerado do torcedor. Não demorou e a virada veio. Depois da pancada do Hulk, a bola sobrou para o Júnior Santos marcar o primeiro dele com a camisa do Atlético. 38 minutos. Num Galo aguerrido que vem para picar o time do Fluminense. Empate e vira na força da massa. Só que a felicidade do atleticano durou pouco. Para ser mais exata, 3 minutos, até que o time falhou de novo na saída de bola. Martinelli lança, Serna empata o jogo, 2 a 2. O Rubens poderia ter fechado o placar, mas parou no Fábio. Olha o gol, Rubens, espalma, sensacional, Fábio! Isso foi nos acréscimos e gerou um escanteio, que a defesa do Fluminense afastou 1, 2, 3 vezes. Mas na quarta... Um jogo para a eternidade entre Atlético e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Hulk na cabeça do Igor Gomes. Ser jogador de futebol requer um psicológico muito forte, porque mesmo diante das vaias críticas, tu tem que buscar a energia que tá lá no fundo, aqueles 30% a mais que tu sabe que tu pode buscar. Se não tivesse puxado a orelha, o time não ia pra cima, precisa de uma pressão, né? Acho que não tem um jeito mais atlético do que esse de ganhar, né? Então, feliz demais por Deus ter me abençoado aí no Dia das Mães, fazer esse golzinho aí pra minha mãe. Pra dele e pra todas as mamães atleticanas. Minha filha Amanda me deu o ingresso de presente, eu vim e tô levando a vitória. Ganhei 2 presentes hoje. O Galo é o time da virada. O Galo é o time do amor. Vamos para Belo Horizonte, então, onde foi o palco da vitória do Galo na Arena, agora com as mudanças no gramado, na acústica. Mas uma coisa não mudou, hein, Nath? Se não é sofrido, não é Galo. Foi assim mais uma vez. Não é o Galo. Pois é, se não é sofrido, não é Galo. E eu vou falar aquela frase que você gosta de escutar, Mário. O Galo ganhou
com muito sofrimento, com muita luta, com muita revolta da torcida também, porque a gente estava lá ontem, você também estava. Saúde para o seu avô, você quase matou o coitado do coração ontem, não faça mais isso. Mas o Galo sofreu, mas ganhou. E ganhou de um jeito que pra gente que estava lá chegou até a ser engraçado, porque o Fluminense abre o placar, a torcida do Galo vai naquele carinho habitual, naquela pressão psicológica de se o Galo não ganhar o pau vai quebrar, time sem vergonha. Galo empata o jogo com Rubens, vira com Júnior Santos que foi bastante questionado, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Fluminense empata de novo. E no finalzinho, 48 minutos do segundo tempo, quando a torcida de novo já estava no time sem vergonha, o Igor vira o jogo para o Galo, 3-2, nos acréscimos. Não deu tempo do Fluminense tentar fazer mais nada. Essa virada depois de o Fábio ter feito um verdadeiro milagre. Os dois goleiros ontem tiveram um primeiro tempo muito tranquilo e um segundo tempo muito agitado, 2 jogos diferentes em cada tempo. Mas chamou muita atenção essa revolta da torcida que não viu o Galo vencer muito esse ano, né? O Galo perdeu e empatou bastante, venceu só 3 dos últimos 13 jogos. Essa vitória no finalzinho, reestreia da Arena. E aí teve aquela polêmica habitual, campo sintético. A gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Galo molhou o gramado antes do jogo e tinha muito jogador escorregando dos dois lados. A gente viu o Hulk caindo, a gente viu os jogadores do Fluminense caindo bastante também. No final do primeiro tempo dava até para ver as marcas no gramado. E o Renato Gaúcho reclamou bastante. Falou que aquilo não é gramado de futebol, que aquilo é feito para show, mas estádio ele é feito para ter futebol. E quem também já reclamou muito de gramado sintético, mas que mudou de ideia, não sei porquê, foi o Dudu. O Dudu estava lá, estava nos camarotes, acompanhou o jogo, comemorou a vitória do Galo no Instagram também. Mas a gente tem que lembrar, Dudu ainda não pode estrear. Dudu no Galo só em julho em campo, Mari. Boa, tava no mesmo camarote o Dudu, o Gabriel Menino, refazendo um encontro de jogadores que atuaram no Palmeiras, e o Arana também, que ainda se recupera, estava acompanhando diretamente da Arena MRV. Atenção que o Thiago Fernandes apurou, são 13 informações envolvendo o Atlético. E a gente vai falar agora, pois não, Thiago? Todas envolvendo algum Matheus. Primeiro, vou falar sobre uma possível negociação de um cara que pode sair do Atlético hoje. E, na verdade, não sai do Atlético porque ele defende hoje as cores do América, está emprestado ao América. Eu estou falando do Matheus Mendes. O Matheus Mendes está na mira do Grêmio nesse momento. O técnico não, agora ele é coordenador, né? O coordenador de futebol, o Luiz Felipe Scolari, indicou o nome à comissão técnica do Mano Menezes, à diretoria gremista, e o Grêmio já demonstrou interesse na contratação do jogador. As conversas ainda são iniciais e existe a possibilidade de negociação do Matheus Mendes. Então, existe a possibilidade do Matheus Mendes deixar o Atlético rumo ao Grêmio, já que ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. O segundo Matheus, o Atlético tem interesse na contratação do Matheus Fernandes. Eu até apurei essa com o Breno Galante. A diretoria do Atlético tem uma conversa nessa semana com o empresário Francisco Godoy, que é sócio do André Cury, na representação do Matheus Fernandes. E ele é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para conversar sobre essa possibilidade de vinda do jogador. Matheus Fernandes tem contrato até dezembro de 2027 com o Red Bull Bragantino. É um jogador que foi revelado pelo Botafogo, tem passagem pelo Palmeiras e também passagem pelo Barcelona. O Atlético tem interesse na contratação desse atleta. Essa situação tem sido discutida nos bastidores com o staff do atleta. E para finalizar a sessão Matheus, veio do Rio de Janeiro, de uma pessoa próxima ao Flamengo, de que o Atlético tem interesse na contratação do Matheus Gonçalves, atacante de 19 anos que pertence ao Flamengo. Bom, e aí eu conversei também com uma pessoa do Atlético. Essa pessoa nega que o Galo tenha feito proposta até aqui. Nega que o Atlético tenha interesse na contratação do jogador. Mas o que vem de uma pessoa próxima à diretoria do Flamengo é que, de fato, houve uma oferta do Atlético pela contratação do Matheus Gonçalves. Essa pessoa não passou valores, mas disse que há o interesse do Atlético na contratação do atleta. E a diretoria do Galo nega, nesse momento, que tenha qualquer tipo de oferta ou interesse pela contratação do atacante, que atua pela direita e pela esquerda do setor ofensivo.
Eu recebi agora Falei aqui... bastante coisa, né? Não, eu recebi uma informação 2 minutos agora. falando. Você chegou a apurar alguma coisa dessa possibilidade do Everton Cebolinha? Não, eu vou até tentar aqui checar se tem alguma coisa. É, porque eu recebi de uma fonte aqui que eu confio muito, que poderia, que o Atlético estaria interessado e tal no Everton Cebolinha. Eu vou até tentar confirmar isso com alguém do Atlético aqui, porque essa fonte que me passou aqui, isso não nasceu na cabeça dela do nada não, sabe? E o Everton Cebolinha e o próprio Michael, eu falo sempre Michael, Michael, nunca acerto Michael. O Cebolinha já tem os 8 jogos, André? Não, então esquece. Se já tem 8 jogos, esquece. O Michael tem quantos jogos? O Michael bateu 7 e o Cebolinha tem 8. Então nenhum dos dois. Eu acho que o torcedor do Atlético reconhece, mas a gente tem que pegar e colocar num momento macro. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele entrou a temporada de 2025 ainda machucado. O torcedor atleticano está muito sentido pelo que aconteceu ano passado. Mas, Elton, estamos em maio, quase em junho. Sim, o torcedor do Atlético ainda está ferido por causa do que aconteceu na temporada passada. E o jogo de ontem mostrou que pelo menos os jogadores têm vergonha. Eles sentem vergonha, não são sem vergonha. Porque a ordem do grito, a gente entende que não reflete nada, não reflete nada. Mas o primeiro chute do Fluminense ao gol foi gol. O primeiro chute ao gol na casinha, foi o gol. Então o Atlético e Fluminense faziam até ali um jogo, a trocação ela era inexistente. O segundo tempo foi um segundo tempo bom. Mas quando o Hulk fala, esse time tem entrega, tem isso, é exatamente isso que o torcedor quer ver. O torcedor que foi ao estádio ontem tem que ser valorizado também, porque o Atlético vinha de um dos grandes vexames da sua história. Perder para o Iquique e depois ter esse jogo contra o Fluminense também foi uma sabotagem que o Atlético fez a ele próprio. Quando perde lá no Chile, teria reflexo no jogo contra o Fluminense. E isso aconteceu. A chateação do torcedor, quando o Atlético está perdendo o jogo da forma que estava perdendo, com o seu torcedor indo ao estádio para apoiar, mesmo depois do vexame que deu no Chile, então isso tinha reflexo. E o jogador precisa também entender o papel do torcedor. Não é fácil para o torcedor do Atlético perder para o Iquique da forma que perdeu e ir lá bater palma de qualquer jeito. Quando o time, até aquele momento, não tinha levado perigo ao gol do Fábio. Mas estava sem vergonha até aquele momento? Você acha que o Atlético não estava jogando nada? Não é questão de ser... O ponto não é daquele, não é do jogo. É a sequência. Eu estou falando o mas aí colocaram pro jogo. Thiago, não, vem cá. Quando você... Tem uma frase célebre do Cuca. O Cuca fala assim, que uma coisa que doía muito nele, eu estou voltando lá para 2011, é quando tinha o grito do Queremos Raça, o Queremos Raça. O Queremos, que emenda o nome, né? Quem é esse contrato? É o Queremos Raça. Queremos Raça, o time todo. O Cuca se vangloriava de ter passado um longo período sem ter aquele grito do Queremos Raça, o time todo. Porque não faltava raça ao time do Atlético. Quando o torcedor fala time sem vergonha, não é por causa do jogo do Fluminense. É por causa do acumulado. O torcedor do Atlético queria ver empenho, entrega, vontade. Gente, até o momento do chute do Rubens ao gol, não tinha tido um chute ao gol do Fábio. Chute na casinha. Então o torcedor não está falando que aqueles jogadores são sem vergonha, mas o apanhado daquele momento era para você ter entrado depois de apanhar do Iquique. Gente, o Atlético apanhou do Iquique. Então, o que o torcedor esperava era algo mais. E ele está no papel dele. Ele pode gritar queremos raça, ele pode gritar o time sem vergonha e vai pirar quando o time fazer uma virada igual foi feita. E é do futebol. Jogador não tem que ficar doído por causa disso. Não tem. É jogar a bola e se entregar pelo Atlético. Falar menos e jogar mais. É só isso. É simples assim, pois não. Não, você tá todo faceiro aí? Não, mas a verdade é que, assim, eu me incomodo, principalmente com você e com o Breno, porque o Elton entendeu o grito da torcida. E ele representou bem aqui, explicou bem o que o torcedor sentiu. Agora, você e o Breno, vocês querem ficar pautando o torcedor, cara. O torcedor, quando ele tá num momento de raiva, e o momento de raiva do torcedor atleticano, ele é acumulado com derrota em final de Libertadores da forma que foi, derrota da forma que foi na final da Copa do Brasil. Eu nem tinha pensado nesse acumulado. O Elton trouxe bem isso.
Eu não estava pensando na temporada passada. Então, quando o cara vai pro estádio e grita time sem vergonha, ele tá falando de tudo. Porque falta contratação. Porque se eles pudessem mesmo, eles teriam vaiado os dirigentes. Eles não vaiariam esse time. Meu irmão, eles então grita diretoria sem vergonha. O Rubens Menin. Não é time sem vergonha, não, é? De quinta série, isso aí. Hein? Você tá propondo, não existe. Não, que eu tô dizendo. Loucura, não, que ele tá dizendo que se pudesse xingar a direção. Disso. O torcedor do Atlético, ele tá chateado e magoado. Mas é o time que é sem vergonha? Não com o time. Ele tá magoado com a diretoria. Então xinga a diretoria, irmão. Com as pessoas que dirigem a instituição. HG, isso é algo que virou. Isso virou normal no Brasil. Então, eu não acho que ajude, mas também não acho que atrapalhe. Tanto não atrapalha que se atrapalhasse o Atlético não tinha empatado e virado. Virado e ganhado o jogo. Não atrapalha, sabe por quê? Tem jogador tanto que não sente. atrapalha que o Atlético ganhou. Você conversar com alguém... O Atlético ganhou. Não, meu irmão, é que tudo bem. Tem jogador que sente. Tem jogador que sente. Sabe um jogador que tem sentido muito? Mas não atrapalha. Aquele que vocês disseram que não deveria ter saído do Atlético. Estão pegando no pé dele lá desde a escalação, antes do jogo começar, o Gemerson. Volta pra cá. Ele sente muito. O Caio, ele sente muito. Tá falando do Paulinho, Palmeiras. O Caio Paulista sente aqui no Atlético. Você vê lá no jogo contra o Caxias, fez o pênalti, o cara foi chorar. Peraí. Então o Caio não tá preparado para jogar na arena. Porque todos os jogos. Hoje eu acho que não tá. Todos os jogos que ele jogou mal foram fora de casa. O Atlético vinha de uma sequência de 5 jogos fora de casa. O Caio chorar no jogo contra o Juventude, imagina o que seria dele na arena. Ele não dava conta de levantar. É que assim, tem vários comportamentos que a gente pode concordar ou não dos torcedores. Boa tarde para todos aqui no estúdio, quem nos assiste. Mas o torcedor não é culpado para mim por uma coisa que acontece no Atlético que é muito grave no momento. O Atlético vive um momento, para mim, desorganizado. Eu não consegui assistir o jogo ontem contra o Fluminense por uma questão de incompatibilidade de horários, mas a verdade é que, apesar dos 3 pontos, o Atlético chegou ontem a 10 gols sofridos em 6 jogos. E quando a gente vai olhar esse pacote de gols sofridos, nem sempre que sofrer um gol, o Atlético vai conseguir fazer 2. Nem sempre que sofrer 2, vai conseguir fazer 3, como fez ontem. E pelos lances que eu vi, mais uma vez a gente vê erros na saída de bola. Dessa vez foi o Lianco, mas eu já disse em outras oportunidades, não adianta ficar... O lance do Alonso, dessa vez eu concordo, é uma desatenção individual dele, gerada de um erro também, de uma perda de bola do Hulk ali, num setor importante do campo, mas ele tinha que estar mais próximo ao atacante, que acabou fazendo o gol de empate àquela altura. O Atlético, para mim, é um time muito espaçado, se envolve em longas perseguições pelo campo, fica para mim a defesa, quando o Lianco tenta um passe mais difícil, tenta carregar essa bola, o ideal é que jogadores do meio campo viessem em auxílio, porque senão acaba acontecendo muitas vezes, né? O torcedor, ele costuma não ter paciência com aquele jogo dos zagueiros, né? O Lianco toca pro Alonso, o Alonso toca pro Lianco, mas quando isso acontece, eles estão assim, implorando para que jogadores do meio campo sejam opção para pegar esse Coelho com uma condição do meio para frente, para achar um Hulk com uma condição de intermediária para frente, para fazer o mesmo com o Rony. Eu acho o Atlético tem se demonstrado muito desorganizado nos últimos jogos. Acho que essa questão, tanto no aspecto defensivo, não adianta colocar na conta da defesa, e no aspecto de criação também. Você precisa de acontecer o que aconteceu, do Hulk pegar, ir para cima sozinho. O Atlético, assim, os laterais sobem, eles ficam numa ilha. Não tem jogadores de meio campo, não tem jogadores de ataque. O Atlético, para mim, está muito assim. O jogador pega a bola, resolve no individual, vence uma marcação e aí sim é gerada uma nova possibilidade. Torcida atleticana, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do Galo. Galo que venceu de virada a equipe do Fluminense, que vitória espetacular, né? No início do jogo ali a torcida atleticana começou a vaiar o time, depois aplaudiu, depois comemorou essa super virada, essa virada espetacular para cima da equipe carioca. Mas eu quero falar o assunto principal desse vídeo aqui é Mercadão da Bola, isso porque, né, o Atlético Mineiro ofereceu uma quantia de 56 milhões de reais e pode estar contratando essa jovem promessa aí, Matheus Gonçalves, canhoto muito bom de bola, de apenas 19 anos, né, do Flamengo. Então esse é um jogador que não vem sendo aproveitado pela equipe carioca, né, e o Galo acredita, né, o Cuca, né, acredita que esse jogador poderá ajudar muito o Atlético Mineiro a reforçar, a qualificar ainda mais o setor ofensivo do clube, né, do Galo. Então assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Matheus Gonçalves
com a camisa do Atlético Mineiro. Quem já viu, né, esse menino jogar, tem muita personalidade, faz gols, dá assistências. Então assim, vamos torcer para que ele venha pro Galo e faça muito sucesso por aqui. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!